Olá, pessoal, boa noite. Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de hipertensão arterial do ProHeart. Hoje nós temos a presença do professor Christian Roderjan falando sobre rigidez arterial. Então, aproveitem muito que poucas pessoas conhecem esse assunto tão bem quanto ele. Hum. Obrigada, Christian. Eu que agradeço, Beth, mais uma vez a oportunidade de participar do curso. Bom, vamos lá. É, o que é a rigidez arterial, né? Opa, aqui agora eu tenho que ir com o cursor. Quando a gente fala em rigidez arterial, a gente está basicamente falando de rigidez arterial. São artérias que ficam rígidas, né? Quais são as artérias que ficam rígidas, né? Se a gente for estudar a histologia do sistema vascular, a gente vai lembrar que nós temos aí as artérias musculares e as artérias elásticas, né? E enquanto uma serve como condutância do sangue, são as artérias, vamos dizer assim, mais fortes, aquelas que são de maior calibre, como a aorta e os seus segmentos. Em um determinado momento, essas artérias vão ficando cada vez mais finas, né? Vão ficando de menor calibre, e muito próximo de entrar ali nos tecidos, nos órgãos, elas começam a passar por transformações histológicas, elas deixam de ser artérias musculares e passam a ser artérias com um componente elástico, né? E isso tem um motivo de ser, né? Porque é uma forma que o organismo tem de se defender aí das situações de hipoperfusão e hiperperfusão. Então, isso explica muitas coisas, né? Inclusive entra dentro da própria fisiologia da sepse, em relação a toda aquela redistribuição de sangue que existe, vamos dizer assim, dos órgãos mais nobres, menos nobres para os mais nobres, né? Você tem aquela vasoconstrição cutânea, vasoconstrição esplâncnica, uma vasodilatação ali da circulação renal e tal. E então são artérias com componente diferente, enquanto uma tem lá uma parede muscular muito mais desenvolvida, essas artérias elásticas, elas, como o próprio nome já diz, elas são ricas em elastina, né, e elas têm a capacidade, vamos dizer assim, de vasoconstrição e vasodilatação, né, coisa que uma aorta não vai ter, né. Bom, e o que acontece, né, com essas artérias especificamente? É que, da mesma forma que a gente envelhece o cabelo, a barba, a pele vai ficando branco, a pele enrugada, a gente vai mudando externamente, por dentro a gente também envelhece. E uma das coisas que ocorre fisiologicamente é exatamente a troca, né, vamos dizer assim, dessa produção de elastina. Ela vai ficando cada vez menor e vai havendo uma reposição de colágeno. Em consequência disso, ela perde essa característica elástica, essa capacidade, vamos dizer, de vasodilatação, vasoconstrição, e ela passa a se tornar rígida. Pois bem, isso é um processo natural do envelhecimento, né? No entanto, existem coisas que concorrem para que isso ocorra mais precocemente e mais rapidamente, né? Como eu coloquei aqui nesse diapositivo, né, da fisiopatologia, o principal fator é não modificável, é a idade. Hoje ainda a gente não é capaz de frear o envelhecimento, vamos dizer assim, e tampouco nós somos capazes de, vamos dizer assim, rejuvenescer, né? Então é fato, é inexorável, é progressivo, que todos nós vamos evoluir com algum grau de rigidez arterial. Ok, fisiológico. No entanto, vejam só, eu vou botar aqui uma canetinha laser, você acha que eu consigo? Aqui, ó, apontador, perfeito. A gente tem aqui um jovem, né, em corte, enquanto a gente tem aqui, vejam só, uma quantidade muito grande, né, de elastina. Aqui a gente já tem um corte de uma artéria elástica mostrando todo aquele depósito de colágeno. Seria mais ou menos uma situação como essa aqui, né? Você tem uma artéria que fisiologicamente está ok e tal, e a outra que você começa a ter degradação de elastina e deposição de colágeno. A gente consegue ver, inclusive, isso aqui é, é, em microscopia específica, né? E aqui utilizando, por exemplo, o modelo de ratos, né? Bom, qual é o problema quando a gente passa a ter essa rigidez arterial, né?
É claro que isso não é só especificamente essa troca de elastina e de colágeno, tem uma série de outras coisas que vão acontecendo. A gente também tem aterogênese, é o estímulo de formação de placas, né? Então a gente passa a ter também uma redução da luz dessas artérias. Obviamente, essas placas de gordura, vamos dizer assim, em algum momento elas podem ter depósito de cálcio, isso vai fazer com que a artéria fique ainda mais rígida, né? Então a gente já pode concluir que as deslipoproteinemias, quando não tratadas da forma adequadamente, e o paciente for um paciente predisposto a formar essas placas, né, a tendência é que ele tenha uma rigidez arterial maior. Né? Aqui a gente mostra uma série de mecanismos, né, que nós temos em relação às metaloproteinases, que são, vamos dizer assim, aquelas enzimas que fazem com que haja uma degradação de elastina e reposição adequada, e que quando há um desequilíbrio ou um envelhecimento, a gente passa a ter aí a produção desigual de elastase e colagenase, né? E aí um depósito maior de colágeno ao invés de elastina, né? A gente tem várias outras coisas que concorrem também para que haja uma artéria mais rígida. Primeira coisa é que, assim, além da redução da elastina, o aumento do colágeno, a ação dos fibroblastos, nós passamos a ter uma série de produção de, vamos dizer assim, agentes inflamatórios ou agentes ali é, que são ativadores ou inibidores desse desequilíbrio da elastina. A gente passa a ter uma disfunção endotelial também, ou seja, muitas vezes a resposta do endotélio, funcionalmente, ele deixa de ter uma resposta adequada, e aí, por conta disso, ele deixa de cumprir a sua função elástica, e aí, por conta disso, também acaba evoluindo com um grau de rigidez arterial. E, obviamente, nós temos uma série de influências externas, como o acúmulo de sódio, lipídios, sistema renina-angiotensina, o sistema simpático, os estresses de cisalhamento, né, o aumento, né, do diâmetro luminal, com aumento de pressões ali dentro dessas artérias. E aí, aqui mostrando exatamente um remodelamento arterial associado ao desequilíbrio do sistema renina-angiotensina-aldosterona e até mesmo à idade, né? No final das contas, o que nós temos é essa bagunça toda aqui, né? Nós temos uma multiplicidade de fatores. Mas vejam só, calcificação vascular, ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, resistência insulínica atua em cima da rigidez arterial, acúmulo de ácido úrico, adipocinas, a própria idade, a inflamação vascular, seja inata ou adaptativa, e, obviamente, a gente tem aqui um vilão também, que é a própria hipertensão, né? Aqui a gente tem uma explicação um pouco mais pormenorizada com relação a uma série de outras substâncias mediadores e sinalizadores para que esse desequilíbrio aconteça, né? E no final das contas, a gente tem alguns pilares aqui que resumem, embora não sejam o todo da fisiologia da rigidez arterial, que vai desde o dano no DNA, né? A gente sabe hoje em dia que quanto mais curtos os telômeros dos pacientes, vamos dizer assim, menor é a sobrevida dessa célula, e a gente já tem vários estudos mostrando que os telômeros em determinadas células vasculares das pessoas que têm rigidez arterial, esses telômeros têm braços mais curtos, e por conta disso, então, eles sofrem um envelhecimento mais precoce, né? A gente passa a ter aí um switch no fenótipo dessas células musculares lisas, né? Da assinatura dessas células, e por conta disso uma disfunção, a gente acaba tendo aumento da permeabilidade, e tudo isso cursa com a rigidez arterial, né? Vale a pena ressaltar que esse aqui é um artigo recente, né, que foi publicado pelo grupo, que é a rigidez arterial na hipertensão resistente da fisiologia à prática médica. É um artigo aberto, né, tá, da Open Cardiovascular Medical Journal, né, de 2025 agora, está disponível aí, e todos vocês podem ler e se inteirar um pouco mais profundamente sobre o assunto. Bom,
A gente então pensa que alguns fatores modificáveis são importantes porque talvez sejam os pontos onde nós devemos atuar para que nós não tenhamos aí uma progressão acelerada da rigidez arterial. E aí vocês começam a se perguntar, e alguns até a concluir, que a rigidez arterial hoje em dia ela é tida como um LOA, né, como uma lesão de órgão-alvo, da mesma forma que uma nefropatia hipertensiva, uma retinopatia hipertensiva, embora a rigidez arterial esteja diretamente ligada a essas lesões nesses órgãos, nesses tecidos, nesses sistemas, né? E a gente vai mostrar o porquê que isso acontece. A rigidez arterial propriamente dita, ela já é considerada uma lesão de órgão-alvo, certo? Bom, a gente sabe que quanto mais obeso, maior a tendência a acelerar a rigidez arterial, pelo fato do obeso ser um paciente que é um paciente mais inflamado, é um paciente que tem uma susceptibilidade maior de evoluir com disfunções no seu sistema imune e, por conta disso, viver com uma situação mais inflamada. A hipertensão arterial sistêmica, pelo fato de ser uma doença, muitas vezes, na maioria das vezes, invariavelmente silenciosa, e é uma doença pandêmica, né? A hipertensão ela existe em todo e qualquer lugar do planeta, numa incidência muito elevada e que, infelizmente, nos países menos desenvolvidos ou em desenvolvimento, ainda longe de um controle adequado, da mesma forma que o diabetes mellitus também, a dilipidemia e a aterosclerose como consequência, sedentarismo, tabagismo e vários outros fatores modificáveis, mas esses, sem sombra de dúvida, são os fatores em que a gente poderia atuar como clínico, recomendando atividade física, perda de peso, controle rigoroso da pressão, controle rigoroso da glicemia, parar o tabagismo, controle do dietético, nutricional, que obviamente vai ter impacto no peso, na hipertensão, no diabetes e na própria dislipidemia, e eventualmente até o tratamento farmacológico. O que a gente tem normalmente, né, é o seguinte: uma onda sistólica, né? Você tem aquela onda, pum, coração bateu, a onda sistólica, você vai ter ali a aorta conduzindo toda essa expansão sistólica, né? E como há uma artéria de condução, né, vamos dizer assim, as artérias musculares, elas vão distribuir todo o fluxo sanguíneo ali durante a diástole, né? E, em geral, você vai ter uma velocidade de onda de pulso, vamos dizer assim, a propagação dessa onda, ela é normal e, obviamente, quando ela chega na transição muscular elástica, uma parte dela é refletida e essa reflexão é normal. Na rigidez arterial, isso não acontece. O que você acaba tendo na rigidez arterial é o seguinte: vejam só aqui num gráfico onde a gente tem, por exemplo, um jovem, né, em que eu tenho aqui uma onda de pulso que vem lá do coração, a aorta, ela chega na transição, ela vai sendo atenuada, atenuada. Quando ela vem ali na transição muscular elástica, ela é refletida, né, e atenuada, e olha só o impacto, né, a onda transmitida para dentro dos órgãos, por exemplo, para dentro de um rim, né, para os capilares renais, capilar glomerular, os capilares retinianos, os microvásios cerebrais, você não tem essa transmissão de onda de pressão para dentro do órgão, e por conta disso, então, você não vai ter as forças de cisalhamento atuando e a evolução, por exemplo, de uma glomerulosclerose segmentar e focal. Agora, quando há a rigidez, o que acontece é que, além da onda não ser amortecida, quando uma parte dela, quando reflete, ao invés dela, vamos dizer assim, aumentar o reforço, fazer o reforço diastólico no coração, essa onda volta tão rápido que o reforço acaba sendo na sístole, e uma boa parte dessa onda de pressão ela é transmitida para os microvasos, os capilares e por aí vai. E isso, obviamente, leva a uma lesão. A gente sabe que todo e qualquer aumento da pressão de filtração glomerular desencadeia aí a glomerulosclerose segmentar e focal. Isso é comum a praticamente todas as doenças que cursam com aumento de pressão de filtração glomerular, como a hipertensão, o diabetes, a obstrução urinária, né? Porque faz com que haja um aumento retrógrado ali da pressão de filtração.
E vejam só, quando você tem um reforço diastólico, o que acaba acontecendo no coração, por exemplo, é que a sua perfusão coronariana ela fica preservada, enquanto que quando você tem uma reflexão e ela volta muito rapidamente, essa velocidade aumentada, e ela vem e reforça a sístole, né? O que você acaba tendo é um aumento na sobrecarga, na pós-carga do coração. Então, por exemplo, a gente vê muito comumente pacientes idosos fazendo a tal hipertensão sistólica, né? Ou seja, é uma hipertensão porque há um reforço na sístole, enquanto que na diástole esse reforço não acontece. Isso pode trazer prejuízo na perfusão coronariana, que a gente sabe que as coronárias são irrigadas, né, são perfundidas durante a diálise, e ao mesmo tempo é mais uma sobrecarga para o coração ter que lidar, né? E aí você acaba vendo aqui esse reforço aqui, essa pressão que hoje em dia a gente tem inclusive como aferir, que é a pressão de aumentação, essa pressão retrata aí uma dificuldade. Por isso, então, já tem uma parte da explicação da hipertrofia ventricular esquerda, da hipertensão predominantemente sistólica no idoso, e até mesmo porque que alguns pacientes evoluem com a cardiopatia isquêmica por hipoperfusão coronariana, por conta do não reforço diastólico da onda que aconteceria numa situação fisiológica. Porque, vejam, na transição, enquanto você tem a transição fisiológica sem a rigidez, você tem uma propagação de uma onda bem pequenininha, que não vai ter impacto lá no tecido no final, e um retorno que não é tão exuberante, enquanto que numa rigidez arterial aqui, que você perde essa transição, você, além de ter uma pressão que vai ser transmitida para um lugar que não deveria estar trabalhando com uma pressão elevada, você também passa a ter uma reflexão numa velocidade maior e num reforço sistólico. Aqui a gente passa a ter um gráficozinho, né, um desenho aqui mostrando exatamente isso. Enquanto uma reflexão fisiológica você tem muito mais o impacto na diástole, então isso não é ruim, mas quando você tem situação de rigidez aórtica, o que você acaba tendo que o coração enfrenta é exatamente isso, um reforço sistólico, aumento de pós-carga, né? E aqui explicando exatamente tudo que foi falado em relação a essa questão da fisiologia aí da hipertensão ventricular esquerda e até mesmo o aparecimento de sintomas como dispneia e eventualmente até o aparecimento da angina. Dispneia por conta de uma disfunção cardíaca, aliás, de uma insuficiência cardíaca que pode no início ser de fração de ejeção preservada, né, pura e simplesmente pela HVE, pela dificuldade diastólica, né, o coração está muito hipertrofiado, e em algum momento você pode também vir a ter dor no peito e desenvolver insuficiência coronariana. Bom, então a gente tem aqui um estresse mecânico, químico por hipertensão, inflamação e uma série de outros imunomoduladores, processos reparadores que levam à alteração estrutural da parede do vaso. A aterosclerose é uma via de mão dupla, depósito de colágeno, calcificação da parede do vaso, aumento da rigidez, diminuição da complacência e, por conta disso, aumento da velocidade da onda de pulso, aumento da reflexão da onda, aumento da pressão sistólica, diminuição do reservatório aórtico e da sua propriedade de armazenamento, sobrecarga do ventrículo e um desequilíbrio aí da demanda miocárdica versus perfusão coronariana, predispondo à isquemia. E isso tudo fica o ciclo vicioso, né? E ele precisa ser, de alguma forma, parado, freado. E onde a gente pode atuar? Basicamente em todos esses pontos onde é possível modificar, tratar. Pois bem, aqui nós temos mais um exemplo mostrando, né, a fisiologia pulsátil do vaso, né, o que ocorre numa situação em que você atenua até chegar ao capilar, olha o nível de pressão, né, e você praticamente tem uma onda que não pulsa, né, então isso aí é muito bom para o tecido fino, né, vamos dizer assim, para o rim, por exemplo. Numa situação de rigidez, além de você ter um aumento dessa variação de pressão, ou seja, é uma pressão bem pulsátil, essa pulsação ela é transmitida, não é atenuada, e ela chega em níveis realmente que podem levar à doença. Mais uma vez mostrando aqui uma situação de baixa rigidez arterial aórtica e uma alta rigidez arterial aórtica. Vejam só
o quanto o coração acaba tendo que lutar. E por conta disso, você tem lesão cerebral, renal, retiniana e cardíaca. Bom, essas consequências clínicas, então a gente pode dizer que, vamos dizer assim, talvez a rigidez arterial seja a mãe das lesões de órgão-alvo. Sim, talvez seja, né? Talvez seja a mãe, ou talvez seja um dos principais pontos, né? Da mesma forma que a hipertensão arterial, ela é uma doença de múltiplos fatores, a rigidez arterial não se resume também a uma única coisa. Ela tem uma série de situações concorrendo, e toda doença que tem uma série de fatores que são, vamos dizer assim, concorrem para a etiologia, a gente acaba tendo um tratamento cada vez mais difícil. Se fosse fácil, né, a gente teria uma medicação só e resolveria o problema, quando na verdade nós sabemos que não, isso não é verdade. E a gente tem medicações que atuam em determinados pontos da fisiologia da hipertensão. A gente tem o beta-bloqueador, que diminui o tônus simpático, a gente tem o inibidor lá do sistema renina-angiotensina-aldosterona, né, com os IECAs, o BRA, os inibidores lá da aldosterona, a gente tem o diurético, a gente tem diurético de vários pontos, nós temos aí alfa agonistas, a gente tem uma série de medicações vasodilatadores diretos e por aí vai. Bom, essa questão da rigidez arterial, ela tem aí vamos dizer assim, uma história bem interessante, porque ela evolui junto aí com a questão da aferição da pressão, né? É, inicialmente, o que era feito era vamos dizer assim, um sistema onde a pulsação ali da onda, ela transformava aquela pulsação radial, né, num gráfico que virava ali uma onda de pulso. Né? Hoje, é claro que ao invés de a gente ter essa questão de forma tátil, né, e como tinha esse esqueminha, esse instrumento aqui, que uma ponta tinha, vamos dizer assim, um lápis, um grafite adaptado, enquanto aqui você tinha uma coisa que era quase que um tonômetro sensível que conseguia captar ali aquela ondulação, né? E mostrava a curva de pressão, que a gente conseguia ver exatamente todas as ondas da forma com que a gente vê hoje de forma invasiva. E a gente conseguiu, então, depois evoluir para a aferição através dos ruídos de Korotkov, né? Um Riva-Hot, meados aí no final do século XIX, 1896, e a partir daí eles já começaram a perceber que existiam diferenças, vamos dizer assim, nessas ondas de pressão do paciente jovem para o paciente mais idoso, né? Muitas vezes o apagamento aqui dessa incisura, né? Você não conseguia ver bem a diástole tão distinta da sístole, porque havia muito mais o reforço sistólico e tal. E a partir daí isso passou a ser estudado em diversos aspectos. Na terapia intensiva, por exemplo, é valorizado muito a diástole, porque a gente sabe da fisiologia lá do Guyton, né, que a resistência vascular sistêmica ela é diretamente proporcional à pressão diastólica. Então, o doente, por exemplo, com asepsia, um choque vasodilatador, você tem aquela diastólica super baixa, né? Então, e por que isso? Porque há toda aquela vasodilatação em consequência ali de citocinas inflamatórias e interleucina 6, fator de necrose tumoral e uma série de outras coisas que fazem com que haja vasodilatação, aumento da permeabilidade capilar, transsudação e por aí vai. Bom, limitações, na verdade, né, para a gente poder ver a questão da rigidez arterial pura e simplesmente medindo através da pressão e da pressão de pulso, né, que é pegar a sistólica pela diastólica, é que é um método, vamos dizer assim, muito frágil, porque ele depende muito de uma aferição periférica para avaliar uma questão que é central. Né? Quando a gente fala em rigidez arterial, hoje, a gente fala basicamente rigidez aórtica, né? Embora a gente tenha aferição em outros pontos, né, como tornozelo, rigidez arterial aferida pela questão braquial, a gente tem aí toda uma periferia, vamos dizer assim, macro, né, que pode estar acometida e nos dá aí um valor inadequado, então não é um método tão adequado para a rigidez arterial, né? E aí o que acontece é que conforme o tempo foi passando,
e for se estudando aí os métodos de hemodinâmicos, tanto o modelo pulsátil quanto de Windkessel, a gente chega à conclusão de que a melhor forma da gente avaliar é o quanto tempo demorou essa onda de pulso da carótida até a femoral, né? Até a femoral, quer dizer, seria um outro ponto, a distância e o tempo em que demora. Quando você tem distância e tempo, né? Na física, você tem velocidade, né? O que é velocidade? É 80 quilômetros por hora, é uma medida de distância por tempo. No caso, você vai ter centímetros, né, que você vai medir a distância do pulso carotídeo até o femoral, e você vai ter ali, através de uma série de equipamentos, como medir ali o ponto dessa onda e o quanto tempo ela demorou para propagar até o segundo ponto, né? E aí você vai ter isso normalmente em milissegundos. E quando você faz aí um arredondamento, você acaba tendo essa velocidade como metros por segundo. Então, existem vários índices para medir a rigidez arterial, desde a complacência arterial, né, o módulo elástico, índice de rigidez, índice de aumentação, mas o que melhor, padrão ouro, o que melhor se correlaciona com os métodos invasivos, né, e até mesmo com métodos de laboratório, vendo de fato essa propagação de onda com monitoramento hemodinâmico, é a velocidade da onda de pulso. E a velocidade da onda de pulso, ela foi criada e aferida em vários pontos, né? Desde carotídeo femoral até a braquial e várias outras, até que, em 2013, ficou definido por uma série de estudos que a medida da velocidade da onda de pulso carótida femoral, ou VOP-CF, ou VOP aórtica, ou VOP central, é o padrão ouro utilizado. Tá? Então, esse padrão de referência passou a ser dessa forma. E aí, ilustrando o que eu disse, você vai ter uma onda de pulso na carótida, você vai ter uma onda de pulso na femoral, você vai ter um tempo de deslocamento dessa onda e a distância que foi aferida daqui até aqui. E aí, você tendo a distância e o tempo, você passa a ter a VOP. Muito bem. VOP expressa pela divisão da distância carotídea femoral e o tempo que a onda de pulso leva para percorrer nesse segmento gravada simultaneamente. Bom, aí você se pergunta, como é que eu vou saber, então, o tempo? Porque a distância eu tenho como medir. Ok. O tempo, você tem várias formas. Você pode fazer a aferição sincronizada por um eletrocardiograma, que aí você tem como correlacionar a onda de pulso com o QRS, você vai saber exatamente o momento em que aquela onda fez a sístole e você vai conseguir fazer essa correlação com o eletrocardiograma. Você pode fazer a aferição simultânea das ondas na carótida e na femoral, e você vai ter essa alteração, essa gravação simultânea, e você consegue ver exatamente essa distância. Esse é o método que a gente chama foot to foot, que é do pé da onda da carótida até o pé da onda femoral. Bom, esse método de velocidade foot to foot, dos vários formatos de onda, é o método padrão ouro realmente, é a velocidade da onda de pulso carotídea femoral medido pelo método foot to foot, pé to pé. Por quê? Esse é um método que foi desenvolvido e validado, tá, por uma série de estudos usando equipamento específico que faz esse tipo de aferição. E, normalmente, para isso, você precisa ter aferição simultânea na carótida e na artéria femoral. E convencionamos que fosse sempre à direita, salvo situações onde o paciente não tem a perna direita. Então, você tem lá, enfim, um coto e você não vai conseguir vai avaliar a pressão do outro lado. Aí você vai fazer tudo à esquerda. O doente tem uma obstrução na carótida do lado direito, não tem o pulso e tal. Enfim, a gente define o pé da onda como no fim da diástole, quando a elevação acentuada dela se inicia, e obviamente o tempo de trânsito é mensurado com o tempo de atraso entre os pés da onda, proximal e distal gravadas. Então, o aparelho que nós utilizamos no serviço é o Complior. Esse aparelho ele é capaz de fazer essa aferição. Notem que aqui nós temos um belo executor da velocidade da onda de pulso, fazendo a aplicação de um transdutor na carótida, um aqui na radial, e há um transdutor verdinho aqui,
aplicado na região femoral, e eu estou tendo essas 3 ondas de pulso medidas ao mesmo tempo. E vocês percebem que existe um atraso entre uma e outra, e, obviamente, a gente consegue, então, saber qual é o tempo entre o pé e o pé de uma onda, ou de outra. Antigamente, a gente usava um valor absoluto da distância entre a carótida e a femoral, mas depois de uma revisão de uma série de estudos, foi visto que essa medida que nós fazemos da carótida até a femoral, ela era 20%, vamos dizer assim, maior do que de fato deveria ser. Então, hoje em dia, se corrige essa distância, diminuindo 20%. Ou, como é uma fração ali, a gente acaba, no final, multiplica o resultado por 0,8, que é o que realmente importa. Por isso, o valor inicialmente de normalidade da VOP era até 12 metros por segundo, e a partir de 2013, 2012, passou a ser 10 metros por segundo. Né? Como a gente já tinha uma análise retrospectiva de muitos casos e a gente utilizava a distância completa, a gente manteve, colocando no sistema, no programa, a distância completa e fazendo a correção no valor final. Isso não altera absolutamente nada. Matemática pura e simples aplicada. É um dispositivo, o Complior, semiautomático. Ele tem mecano-transdutor que é diretamente aplicado na pele, não é uma tonometria de aplanação, é um mecano-transdutor, ou seja, ele percebe o batimento, esse pum-pum-pum que nós palpamos quando vamos fazer a semiologia, e ele transforma isso em uma onda de pulso. O tempo de trânsito é determinado por vários algoritmos de correlação entre as ondas registradas simultaneamente. Então, se você tiver um desses transdutores mal colocado ou captando uma onda que ela não é tão boa e que não é possível verificar onde está ali o pé da onda, ele vai dar sempre erro. Tá? Você consegue, então, ver depois que você salvou, validar as ondas, né? E é o sistema utilizado em 99% dos estudos epidemiológicos que envolvem velocidade da onda de pulso, como a aferição da rigidez arterial. Tá? Bam, 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 bam. Aqui, mostrando um pouco mais de perto o aparelho, né? Aqui nós temos o transdutor que é aplicado na radial, transdutor que é aplicado na femoral, transdutor que é aplicado na carótida, né? Mostrando como é que ele funciona, né? Se você olhar, isso aqui é só uma capinha de borracha, o que ele tem é um fio dentro de um sistema ali, uma chapinha metálica que consegue converter isso tudo através desse aparelhinho aqui ligado a um computador, a um notebook, né? Você pode fazer só o carotídeo femoral, você pode fazer um exame completo. Né? A gente sabe que a velocidade de onda de pulso carótida radial ela não tem uma validade para rigidez arterial tão boa. Mas quando a gente consegue aferir por cálculos matemáticos, a gente consegue inferir, né, a pressão arterial central. E essa é uma pressão realmente que parece ter um significado, né, muito maior do que a pressão arterial que a gente mede com o manguito. Então, por isso que a gente procura fazer as 3 medidas. Olha só aqui, as 3 acontecendo ao mesmo tempo, né? Carótida, femoral e radial. E olhem aqui, eu não sei se vocês conseguem enxergar, ele pega exatamente o pé da onda, por exemplo, aqui, e o pé da onda aqui, tem um tracinho, não sei se dá possível enxergar esse tracinho. Aqui, por exemplo, mostrando carótida radial, e aqui mostrando o vermelhinho carótida e o verdinho femoral. E aí o que ele faz é pegar esse tempo aqui. Aqui, no caso, 57 milissegundos. E aí você vai aplicar isso na fórmula com a distância que você tem e você vai ter a velocidade de pulso. Você coloca a distância no sistema, né, na hora que você está cadastrando o paciente, e ele, quando tem esse valor, ele calcula a VOP para você. Tá? Bom, bom, isso aqui é uma coisa tanto óbvia, né? A gente já falou, a distância entre 2 pontos dos pés das ondas, né? A distância entre 2 sítios transdutores. A aferição à distância é a medida mais precisa possível, porque qualquer variação pode influenciar. Quanto menor a distância entre os 2 pontos do registro, maior o erro absoluto, né? Em determinado tempo do trânsito.
Os valores de referência são baseados em 80% da distância, como eu já falei, com base em estudos da distância real, né? Então, muita das dúvidas que as pessoas têm é quando você está medindo, quando o paciente tem uma barriguinha protusa, você vai por cima da barriga, porque isso é válido. Quando a gente faz os exames de ressonância e a aferição da medida do tamanho da aorta, da carótida até ali o ponto da região da femoral, a aproximação é muito, muito, mas muito próxima, realmente, dessa distância ferida com a fita métrica por fora do corpo. Né? É impressionante. Então, a gente acaba ou ajusta a distância ou pura e simplesmente pega o resultado final e multiplica por 0,8, porque a gente sabe hoje em dia que houve essa correção. Por isso que de 12 passou a ser 10 o valor máximo da VOP. E a partir de 10 a gente começa a dizer que tem uma rigidez arterial. Isso aqui mostrando, né, quando houve essa mudança, inicialmente em 2007, 2009, e a partir de 2013 passou a ser 10. Né? No final das contas, 12 vezes 0,8 dá 9,6, mas a gente arredondou para 10, né? E a gente não, né? Van Bortel, Mancia, né? Mancia principalmente, um guideline de 2013, porque ele cita esse trabalho aqui e mostra realmente esse valor de referência nulo. O que aconteceu aqui, Christian? Travou o computador? Se eu consigo passar aqui. Bom, aí, já que é o ponto da nossa discussão, né, o que a gente pode falar sobre rigidez aórtica e hipertensão arterial resistente? Bom, a primeira coisa que a gente mostra, né, é um estudo transversal, né, de 600 pacientes hipertensos resistentes da nossa coorte, né, foram avaliados para VOP, carotídeo femoral, e vejam, 28% na ocasião tinha uma VOP maior do que 12 metros por segundo. Ou seja, eram pacientes principalmente mais idosos e com prevalência de fator de risco cardiovascular do que paciente com VOP normal. Tá? Além disso, quando correlacionado com as avaliações da MAPA, o descenso noturno foi associado de forma independente a uma redução do descenso, né? Aquele doente que não faz o descenso noturno, ele tinha uma rigidez aórtica ainda maior, né? Da mesma forma que pacientes com diabetes, microalbuminúria, baixo nível de HDL e até mesmo a pressão de pulso aumentada nas 24 horas. Notem, isso foi publicado pelo Carlos Castelpog em 2009, e se nós, por exemplo, nessa época, aplicássemos um valor de VOP maior do que 10, certamente esse número de 28% subiria. Né? Uma das coisas que nos faz crer e que nos faz pensar, pelo menos inferir, muito provavelmente esses pacientes talvez tivessem aumento da velocidade da onda de pulso antes ainda de ter uma lesão de órgão-alvo detectada. Então, será que esse paciente, quando começa a ter uma VOP elevada, é um preditor para que dentro de algum tempo ele venha apresentar uma HVE, uma microalbuminúria ou qualquer outra lesão de órgão-alvo? A resposta é sim. Outros estudos mostram isso na hipertensão convencional e pouquíssimos estudos na hipertensão arterial resistente. Né? Eu não estou puxando sardinha nem brasa para o ProHeart, né? Para o nosso serviço lá, coordenado pela Beth, mas sem sombra de dúvida é um dos maiores centros, né, com maiores cortes de hipertenso resistente. Bom, a gente seguiu na mesma linha um pouco depois, o trabalho que começou por volta de 2011, 2012 e acabou sendo publicado em 2015. Nós fizemos um estudo de análise numa boa parte desses pacientes que foram avaliados no início e que permaneciam na coorte, e conseguimos ver a VOP ao longo de tempo. E a gente pegou, em média, 4,6 anos, né? E vimos que a mudança da VOP ao longo do tempo e mudanças dos níveis, né, da mapa nesses pacientes, se contribuiria ou não para a progressão ou rigidez, ou regressão da rigidez aórtica nos pacientes com hipertensão resistente. Bom, o que acontece? A pressão de consultório nos pacientes, a gente sabe que ela é fortemente influenciada pelo efeito jaleco branco, né? Então,
resulta que os efeitos benéficos na redução dos níveis ambulatoriais da pressão na atenuação da rigidez aórtica pode ser, pelo menos parcialmente, falsamente obscurecido pelo efeito jaleco branco exagerado durante a aferição da VOP. Por quê? Porque quando a gente vai fazer a aferição da VOP, a gente faz duas aferições de pressão com intervalo ali de 1 minuto a 2 minutos entre uma e outra e coloca a média dessa pressão. Se esse paciente, por exemplo, tem uma pressão elevada, isso vai ter influência ali na, na, na VOP, porque a gente sabe que a hipertensão gera um aumento da velocidade da onda de pulso. Claro que existe essa especulação de que a VOP sofra o efeito também de jaleco branco, seria o efeito do jaleco branco na VOP, mas existem outros correlatos independentes que mostraram progressão da rigidez aórtica nesse grupo, com idade, diabetes e a maior circunferência da cintura e pior função renal. Então, vejam só, as coisas com que a rigidez aórtica vai gerando, como, por exemplo, a nefropatia, ela, conforme evolui, ela também entra no circuito, no ciclo vicioso, piorando ainda mais a rigidez. A pressão arterial, que também leva ao aumento acelerado da rigidez arterial, quando não controlada, ela também acelera. E isso tudo que vai acontecendo vai tendo influência sempre negativa e, obviamente, a tendência a ter uma rigidez aórtica ainda maior. Quando nós começamos a estudar os pacientes com hipertensão refratária, né, um conceito, vamos dizer assim, de uma certa forma mais moderno, e talvez o ProHeart tenha sido, se, talvez não, um dos pioneiros na prospecção desses pacientes. O Big B Shedir, em 2020, publica, né, junto com o grupo, a prevalência de hipertensão refratária na coorte, que foi quase a 20%, né, de pacientes dentro da coorte de hipertensos resistentes. E uma coisa muito interessante, são pacientes mais jovens, mais obesos, inicialmente com maior risco cardiovascular, e que após a introdução da espironolactona, mesmo sem controle da pressão, teve uma melhora do perfil de risco cardiovascular. Agora, olha só que curioso, né? Eram pacientes que, além de mais jovens e obesos, tinham uma menor prevalência de dislipidemia, rigidez arterial, né? Aumento da VOP e doença arterial periférica. E quando a gente foi, ao analisar o grupo mais rigoroso, que atendeu a definição atual da hipertensão refratária, esse grupo tinha menor prevalência de dislipidemia, rigidez aórtica e doença arterial periférica, apesar da idade mais avançada. Ok, muito provavelmente atribuída a um tratamento mais intensivo, né? E possivelmente a capacidade da espironolactona de reverter os efeitos da aldosterona na promoção da disfunção endotelial e o aumento do tônus vascular, né? Levando ao remodelamento de pequenas e grandes artérias. O que nos faz acreditar, ou pelo menos nos faz pensar em dois pontos, né? A rigidez arterial, ela tem muito possivelmente um ponto em que ela ainda é, vamos dizer assim, reversível, porque a partir do momento que você tem uma alteração estrutural instalada, não existe a possibilidade do colágeno vir a ser degradado e a elastina voltar a se depositar. Então, mais um motivo para que a gente faça a prospecção da presença de uma rigidez arterial anômala nos pacientes, ainda que mais jovens, muito pelo contrário, né, na tentativa de pegar ainda numa fase em que não houve um remodelamento definitivo. É como fazer uma comparação um tanto esdrúxula, mas, por exemplo, aqueles pacientes com asma grave que ficam perene, né, e que você vai e leva a asma ali até uma idade mais provecta, quando em determinado momento o sujeito já tem um remodelamento brônquico e aquilo ali não retorna mais. Você passa a ter, então, um padrão de doença obstrutiva em algum momento, quando, na verdade, enquanto era só uma asma, por exemplo, as provas de função desses pacientes costumam ser absolutamente, função respiratória, né, a ventilometria, absolutamente normal. Mas de tanto que vai, que vai, que vai, aquele brônquio remodela e você passa a ter um comportamento realmente obstrutivo estabelecido e irreversível, né? Existe um outro ponto também que eu não coloquei na apresentação, é que quando a gente olha o grupo, por exemplo, com uma interferência de tratamento do CPAP, a resposta da VOP, né, a redução da VOP, ela não foi tão exuberante nos hipertensos resistentes, mas foi significativa, ou seja, teve significância estatística nos pacientes com hipertensão refratária,
Isso nos faz crer também que esses pacientes têm um componente aí simpático muito mais acentuado do que os pacientes com hipertensão arterial resistente, que talvez sejam, vamos dizer assim, mais aldosterona dependentes, né? Então, é mais uma coisa aí para a gente guardar e ter. É óbvio que essa multiplicidade de fatores nos fazem ficar cada vez com mais dúvida. Mas o que a gente não tem dúvida é, em relação ao prognóstico, a rigidez ela é preditora do desenvolvimento da hipertensão, ela é fator de risco para evento cardiovascular adverso, fatal e não fatal, tem impacto na mortalidade global da população e até mesmo em condições clínicas específicas, como diabéticos, hipertensos, coronariopatas e renais crônicos. Né? Pacientes hipertensos resistentes tendem a ter valores maiores da velocidade de onda de pulso, portanto, maior rigidez arterial, do que hipertensos não resistentes e, portanto, fazem desse grupo de pacientes um grupo de pacientes com potencial de gravidade e evolução para disfunção de órgãos, vamos dizer assim, clinicamente relevantes, né, como a nefropatia hipertensiva e evoluir para diálise ou para cegueira ou AVC ou infarto. E como que a gente faz para tratar, na verdade? Esse é um grande ponto, né? O que acontece é que todos os estudos que temos em relação à resposta da VOP, no caso, né, a redução da VOP ou redução da rigidez arterial, inclui os antipertensivos, inclui uma série de outras medicações que eventualmente funcionariam como vasodilatadores, como estimuladores do óxido nítrico, nitrato, a próprio bloqueio do sistema renina-angiotensina, aldosterona, a espironolactona. No entanto, são estudos pequenos, muitas vezes em modelos animais, né? A gente tem estudos aí em humanos, né? Mas você não consegue fazer, né, limpar, vamos dizer assim, a multiplicidade de fatores, de modo a dizer de forma inequívoca que a rigidez arterial que acontece é melhora, ela é porque o tal antipertensivo ou tal medicação foi utilizada, né? É muito difícil você conseguir fazer esse modelo estatístico, esse modelo epidemiológico, então fica muito difícil dizer se realmente houve melhora ou não. Tem alguns trabalhos que mostram pacientes com aumento de rigidez arterial, não em hipertensos graves, mas em hipertensos, hipertensão essencial não resistente, com atividades físicas, por exemplo, né, com perda de peso, por exemplo, mas isso tudo já faz parte, né, das nossas recomendações para o tratamento da pressão arterial propriamente dita, né? Então, a gente não tem essa resposta. Existem terapias propostas mais modernas, né, como a gente tem agora hoje aí os SGLTs, né, e tudo mais, que em princípio melhoraria a disfunção vascular, vamos dizer assim, mas ainda em modelos animais, né, a gente precisa ter ainda mais estudos e mais estudos, a gente está longe ainda de ter uma resposta, vamos dizer assim, existe um tratamento específico para a rigidez arterial, né? Infelizmente a gente não tem essa resposta, mas a gente sabe que sair do sedentarismo, parar de fumar, tratar a hipertensão, tratar a dislipidemia, ou seja, tudo isso são boas práticas para tratar a hipertensão. A gente só não sabe se a gente deveria entrar com tratamento ou indicar essas coisas antes do paciente ser hipertenso, mas também daí não seria o foco nesse caso. Né? Perspectivas para o futuro, né? Existem aí dados emergentes, né, sobre o papel do receptor de mineral corticoide, do canal de sódio endotelial, né, e até mesmo do ácido úrico. Né? Em princípio, seriam terapias potenciais. Né? E eu diria que quando a gente vai desenvolvendo uma compreensão maior dessa complexidade, dessa interação de fatores, a gente consegue ter opções de tratamento que se tornam clinicamente disponíveis, né? E que é aquela história, desde que não vá causar o mal, né, ou piorar o estado do paciente, né, para a gente não ficar prescrevendo ali as panaceias, né, eles têm que ser estudados, têm que ser validados para que a gente possa utilizar na prática clínica. Eu acho que o que eu tinha para falar de rigidez arterial era só isso. Eu agradeço do fundo do coração e fico à disposição aí de vocês. Não sei se falei demais, se passei do tempo, que eu acabei tirando o cronômetro daqui. Foi ótimo, Christian. Super no tempo, excelente, como sempre. Vou parar de gravar, tá?
Ok.